Olá pessoal, hoje nós temos mais uma aula demonstrativa, mais uma aula prática, onde a gente vai ver sobre técnica de olho com glitter, né? É uma maquiagem onde a gente utiliza uma cor de sombra ou no máximo duas e também adiciona um pigmento ou um glitter, como eu vou demonstrar para vocês. Nesse tipo de técnica, ela se torna super prática, né, pela função que ela exerce na maquiagem, que é só de trazer um glow para essa região dos olhos, dar um destaque, de repente numa maquiagem que seja para uma festa, que seja para um evento específico, você consegue utilizar ela muito bem. Ou até mesmo, se você no dia a dia já utiliza uma maquiagem, uma técnica de olho que utilize uma sombra só, ou até mesmo no máximo duas, você consegue adicionar, né, o pigmento ou o glitter nessa maquiagem para ela ficar um pouquinho mais glamurosa, um pouquinho mais arrumada para ocasiões, principalmente essas ocasiões são à noite. Diante disso, a gente precisa analisar se a cor da sombra ela combina com a cor do pigmento que você vai realizar. O que é que acontece? Não adianta você colocar uma sombra rosa ou uma sombra azul e colocar um pigmento ou um brilho preto, por exemplo, ou até mesmo um azul muito forte ou um prata. Então, no jogo de cores da maquiagem, a gente também precisa coincidir e combinar esse tipo de cor para que ele fique mais suave, para que ele fique mais sutil quando a gente vai fazer uma maquiagem no rosto de alguém ou até no nosso mesmo. Na nossa maquiagem, na automaquiagem que a gente realiza, a gente consegue conhecer, né, os nossos traços, como realçá-los, de que forma a gente gosta de fazer no olho, se o nosso olho é menor e a gente precisa aumentar um pouquinho, se o nosso olho é maior e ele tem um bom espaço para a gente trabalhar com essa sombra. Então são características dos nossos olhos que a gente consegue observar, identificar e escolher qual o melhor método, qual a melhor técnica para a gente fazer que valorize os nossos olhos. Se é de repente o delineado esfumado, se é apenas o olho sem sombra só com delineado, se é um olhão preto que a gente também pode realizar, ou até mesmo igual essa técnica que a gente vai fazer hoje, que é uma técnica de olho com glitter, ou um olho com esfumado mais simples. Então tudo isso são opções que a gente tem para fazer na técnica de maquiagem. Então quando a gente escolhe uma melhor técnica, né, a gente consegue analisar se aquilo realmente valoriza o nosso olhar, se coincide com o nosso look, se também é apropriado da gente usar esse tipo de maquiagem no evento que a gente vai, né, se é um casamento, se é um batizado, se é uma festa, se é uma balada de repente. E diante disso, quando a gente escolhe, a gente precisa também escolher os produtos que vão ser necessários para a gente realizar essa técnica. Nesse caso, né, de uma técnica de olho com glitter, a gente vai precisar utilizar uma sombra, né, ou uma sombra no máximo dois tons, para que a gente possa fazer a base desse olho e desenvolver a técnica. A gente vai precisar também de um pigmento ou de um glitter, ou uma sombra luminosa, uma sombra iluminadora, para que a gente consiga trazer esse ponto de luz, esse ponto de brilho para essa técnica de maquiagem. A gente vai precisar das demais coisas que a gente utiliza no olho. Se você vai adicionar um delineador, se você vai adicionar cílios, né, rímel também, ou às vezes até um lápis de olho, dependendo do tom que você está utilizando e da técnica, para que a gente possa, junto com esses materiais, a gente conseguir entregar um bom resultado na nossa técnica de maquiagem. Existe uma diferença de quando a gente faz a técnica da gente mesmo, né, porque a gente se conhece, a gente sabe como é que vai ficar, ou quando a gente faz a técnica no olho de outra pessoa. A gente vai precisar observar algumas coisas, como o espaço de olho, né, dessa cliente, se você trabalha com maquiagem, esse espaço de olho, se a pálpebra é gordinha e permite um delineado ou se não, se os olhos são mais juntinhos e a gente precisa iluminar o canto interno do olho, consequentemente dar mais espaço para esses olhos. Então quando você vai escolher, né, às vezes a sua cliente vai chegar no seu estúdio e vai deixar você à vontade para escolher qual tipo de técnica vai ficar melhor. Às vezes ela também vai chegar com a imagem, né, com alguma foto, talvez até mesmo do seu trabalho, de alguma cliente que você atendeu, ou de uma influencer, uma foto que ela viu numa rede social, no Instagram, que ela viu e disse, não, eu quero uma maquiagem desse jeito. E aí, diante disso, você também vai precisar analisar, né, se o rosto dela permite que você realize esse tipo de técnica, se a estrutura dos olhos é boa para realmente ser valorizada dessa forma,
ou se você pode optar por uma outra técnica que fique ainda melhor no caso dessa cliente. E agora eu vou fazer uma demonstração para vocês de todo o passo a passo dessa técnica, colocando alguns adicionais, dando algumas diquinhas de como é que a gente pode executar da melhor forma e entregar um melhor resultado dentro da técnica de olho com glitter. Vamos iniciar a técnica. Eu vou utilizar um corretivo líquido na região da pálpebra móvel, para a gente conseguir intensificar a cor que a gente vai vir depois aplicando. Então, o corretivo, ele tem um aplicador que já vem nele, tá? E eu vou tirando o excesso para que eu não acumule produto nessa pálpebra e acabe atrapalhando a técnica ao invés de ajudar. Então, depois de tirar todo o excesso desse produto, eu vou aplicar diretamente no olho, espalhar um pouquinho. E depois disso eu vou espalhar com a esponja. Então, com a esponjinha, eu vou dando batidinhas, trazendo para fora, para realçar essa região da pálpebra e intensificar a cor da sombra que eu venho aplicando depois. Isso acaba trazendo também um pouquinho de destaque para os olhos e para essa região abaixo da sobrancelha. Depois de uniformizar toda essa pálpebra, conseguir espalhar bem o produto, verificar que está bem espalhado, que ele não acumulou, principalmente nas linhas que a gente tem na nossa pálpebra, né? Que quando a gente abre o olho normalmente, ele dobra e ele pode acumular algumas linhas, a gente sempre tem que dar uma boa quantidade de batidinhas nessa região. A partir daí, depois de ter finalizado, a gente vai escolher o nosso tom de sombra, tá? Como é um pigmento que ele tem um acabamento mais dourado, um pouco puxando para o bronze, a gente vai utilizar também uma sombra de uma cor aproximada. Então, primeiramente, eu vou passar nesse olho inteiro um tom de bege, até mesmo para a gente conseguir selar todo esse corretivo que a gente passou e não correr o risco de ele acumular conforme a gente vai abrindo os olhos. Então, com um pincel bem fofinho, que também é um pincel de esfumar, só que maior, eu peguei um pouquinho de sombra e eu vou espalhar essa sombra em todo o olho. Dando batidinhas, também depositando bem esse produto para que ele possa espalhar e não deixar que acumule nem sombra e nem corretivo nesse olho. Ó, dessa forma a gente selou. Quando a gente fala selar, é a gente conseguir fixar o produto que está embaixo na nossa pele, que nesse caso é o corretivo, né? O corretivo ele tem uma textura em creme. Assim como a gente passa no nosso rosto a base e o corretivo no passo a passo de maquiagem para a pele, a gente é necessário também passar um produto em pó, né? Após esse passo de produto em creme, para que ele possa fixar na nossa pele e dar um melhor acabamento. Depois disso, depois de ter feito todo o procedimento para selar essa pele, tirando o excesso aqui, a gente vai vir com a outra cor. Nesse caso eu vou vir com um pincel um pouquinho menor, também de esfumar, porém para que eu possa conseguir concentrar mais produto, mais cor em determinadas regiões, numa região que seja mais concentrada. Então eu vou pegar um pouquinho do marrom mais escuro, vou vir no cantinho desse olho e primeiro eu vou depositar a cor. Depois de depositar, eu vou esfumar, trazendo essa cor para dentro do olho. Então, eu continuo fazendo os movimentos de vai e vem e também movimentos circulares
para que eu possa esfumar em toda essa região. Pego um pouquinho mais de sombra, vou dosando e agora eu aplico no meio desse olho para trazer uma maior concentração e adicionar um fundo para essa cor. Vou colocando aos pouquinhos para que eu não precise intensificar mais um lado do que do outro. A gente está fazendo uma sombra que ela é um pouco mais uniforme, ela tem a aparência da cor bem igualada, para que ela possa vir com glitter depois sem pesar. Então, depois de aplicar a sombra mais escura em toda a pálpebra, a gente vai vir com a mão bem leve para esfumar a borda desse olho, para não deixar nenhuma marcação. A gente ergue um pouquinho o olho, traz um pouquinho para cima e para fora, para que a gente possa dar uma elevada nesse olho também. Gente, nunca ultrapassem essa linha quando vocês estiverem fazendo o esfumado, tá? Isso vai fazer trazer para o olho um aspecto de olho caído, que não é o que a gente quer. Então, depois de a gente esfumar, conseguir trazer essa sombra para fora, sem pesar muito, sem adicionar muito produto, ó, a gente já tem a preparação do nosso esfumado, né? Só utilizando duas sombras. Agora eu vou interromper o processo da colocação do glitter para que a gente possa fazer da mesma forma no outro olho. O passo vai ser o mesmo, um pouquinho de corretivo, que a gente vai tirar o excesso e vai passar com o próprio aplicador nessa pálpebra, tá? Espalhando um pouco de produto, concentrando nessa pálpebra móvel, para que a gente consiga, logo em sequência, espalhar com a esponjinha. Então, a gente vem com a esponjinha, dando leves batidinhas, mais concentradas, trazendo esse produto para fora, melhorando esse arco da sobrancelha também, porque ele acaba dando uma evidência para essa região. Tomem cuidado também para vocês, nesse momento, não trazerem um corretivo que está na pálpebra para abaixo dos olhos ou qualquer outra região que não seja essa que a gente vai realizar a sombra, tá? De repente, com as batidinhas da esponja, você pode acabar trazendo ele para outras áreas. E não é o que a gente quer. Depois de dar bastante batidinhas, conseguir tirar toda a marcação, qualquer linha, a gente vai vir com o mesmo processo de selar. Um pincel um pouquinho mais fofinho, com um marrom mais claro, dando batidinhas em toda a região. Vocês conseguem observar que ele até dá uma intensificada na cor. Ele consegue destacar mais a cor quando a gente passa logo abaixo de um corretivo. Então, uma cor que nem evidenciaria no meu tom de pele, acaba mostrando devido à aplicação do corretivo. Então, a gente consegue trazer essa sombra até um pouquinho mais em cima, para fazer o nosso fundo de olho, para a gente poder, consequentemente, trazer o marrom mais escuro. Aí, nesse momento, eu vou voltar com o marrom mais escuro, dessa vez desse lado, começando do cantinho do olho e adicionando com leves batidinhas cor por toda essa pálpebra, para que a gente possa ampliar esse olho e essa sombra. Eu já começo a esfumar um pouquinho na borda, para que ela não fique falhando ou muito diferente do outro olho. Agora eu volto com o produto no meio do olho e esfumo as bordinhas. Para esfumar, gente, eu não vou precisar pegar mais produto. Para esfumar, a gente só esfuma com aquele pouquinho que está no nosso pincel, né? O nosso pincel sujinho, como a gente costuma chamar.
Então eu pego mais produto, porque eu consigo observar que esse olho está mais intenso do que esse. E agora eu vou ajustar e fazer todo o esfumado da borda igual a gente fez no outro. Então eu trago um pouquinho para fora, no sentido ascendente. E a gente conseguiu finalizar a etapa de esfumado nos dois olhos. Agora a gente vai fazer a aplicação do glitter, na verdade do pigmento. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre glitter e pigmento, qual é a diferença. O pigmento, ele tem uma textura mais fina e ele dá um acabamento mais espelhado. Já o glitter, ele tem uma textura um pouco mais grossa, um pouco mais grosseira e na maioria das vezes ele precisa do auxílio de uma cola para a gente poder aplicar. Esse pigmento que eu trouxe hoje para aplicar com vocês, ele de uma certa forma ele tem uma facilidade, uma praticidade na hora de aplicar, justamente porque não necessita de cola para que a gente tenha um resultado bem intenso na hora da aplicação do glitter. Porém, tem a opção de você utilizar com cola e a partir daí você vai estar aumentando a intensidade desse pigmento. Ele geralmente vem na apresentação em pó, é um pó soltinho, tá? O tom dele é acobreado, então eu vou colocar um pouquinho na minha tampa para que eu possa adicionar ele ao meu olho. Nesse momento, eu vou pegar um pincel diferente. Eu vou pegar um pincel que ele é fofinho, mas ele é diferente do pincel de esfumar. Vocês podem ver que apesar dele ser fofinho, ele é mais achatado. E ele é geralmente utilizado para que a gente possa depositar sombra, depositar produto no nosso olho. Então ele é um pincel de sombra, mas não para esfumar, e sim para aplicar a sombra. E com ele, né, como ele é fofinho, vai ajudar bastante na hora de adicionar o pigmento, tá? Peguei um pouquinho de produto e eu venho em toda essa região, começando do canto interno do olho, ó, dando leves batidinhas também, adicionando o pigmento. Vocês conseguem observar o tanto que ele é intenso, né, mesmo não utilizando cola. E com leves batidinhas, gente, cuidado, deixa eu dar uma dica para vocês. Cuidado na hora de vocês aplicarem pigmento no olho de vocês. Por quê? Isso aqui acontece. Eu não sei se vocês vão conseguir observar. Pode acontecer isso aqui, de acabar caindo produto na nossa pele. Então o ideal é que ou a gente varra depois, mas corre o risco de ficarem pigmentos na sua pele, né? Até porque ele absorve bastante. Então vocês podem fazer uma caminha de pó translúcido nessa região, porque aí quando você colocando o excesso de pó nessa área, todo aquele produto que cair, depois que você varrer o pó, ele vai sair também. Então isso é um ideal, né, de prevenção nesse momento, para que a gente possa aplicar o glitter. Então, dando continuidade, depois de ter aplicado já com todas as batidinhas, a gente consegue observar que aplicamos todo o glitter, porém, ele fica com uma marcação em todo o olho. A gente consegue visualizar exatamente que a gente aplicou muito certinho. E na maquiagem, a gente precisa utilizar bastante da técnica de esfumar. É na hora da pele, é na hora do olho, é na hora de esfumar um contorno ou um blush. E não é diferente na hora da sombra, tá? Tanto a sombra quanto o pigmento, a gente precisa fazer com que eles possuam uma transição que combine entre si e consiga passar um aspecto mais harmonioso para quem está sendo maquiada e para você também que está se automaquiando. Então, nesse momento, eu volto com o meu pincelzinho, né, e eu vou passar ele levemente só nas bordinhas desse olho. Ó. Também movimento ascendente, para que eu consiga tirar essa marcação e trazer ele para o esfumado também. Ó. A partir daí, a gente não consegue ver onde finaliza exatamente o pigmento, porque ele já está de encontro
com o esfumado do marrom. E da mesma forma, a gente vai fazer no outro lado. Já que eu comentei com vocês sobre a caminha de pó que a gente consegue realizar, né, nessa região abaixo do olho, para que a gente previna de cair produto no nosso rosto e acabar fixando na nossa maquiagem, eu vou demonstrar para vocês nesse olho agora como é que a gente faz essa caminha. Eu tô pegando o pó translúcido, tá, com a minha esponjinha, e eu vou fazer um excesso desse produto bem abaixo do olho, delimitando o espaço que eu vou realizar a minha técnica. Então, a partir daí, eu fico mais livre de conseguir aplicar o pigmento, né, o mesmo pigmento que a gente aplicou no outro olho. Ó. Em forma de batidinhas também, sendo cuidadosa, tá? Para que a gente consiga intensificar na medida certa e deixar igual ao que a gente já fez. Vai ficar provavelmente mais marcadinho e a gente vai vir com as técnicas necessárias que a gente vai precisar realizar para ter esse olho esfumado com glitter. Ó. Gente, esse tipo de pigmento é uma luz, porque a praticidade que ele consegue trazer pra gente na hora da maquiagem é impressionante. Com o pincelzinho de esfumar, aquele que a gente usou no último marrom, um marrom mais escuro, a gente vem de novo nas bordinhas aqui, ó, para que a gente traga o brilho em conjunto com o marrom e a gente consiga esfumar esse olho. Agora, a gente vai tirar essa caminha de pó que a gente fez. Então, com um pincel bem fofinho, a gente vai, ó, varrer toda essa região. E é até interessante que vocês façam, porque a gente consegue deixar uma marcação da técnica mais precisa, mais valorizada desse lado. Eu vou passar um pouquinho aqui para intensificar também. Para a gente finalizar essa técnica de olho, eu vou utilizar junto com vocês um lápis marrom, tá? É um lápis de olho que a gente vai passar por fora da linha d'água para a gente ampliar esse olhar. Até mesmo porque quando a gente utiliza essa técnica, que a gente utiliza uma sombra só e com pigmento, então a gente preenche esse espaço do olho de uma forma mais ampla. O ideal, né, dependendo da estrutura de olho, é que a gente faça essa finalização fora da linha d'água, ou seja, nessa região que é rente aos cílios, mas que a gente não passa dentro do olho, tá? A gente passa fora, dá uma esticadinha, concentra mais produto, vai passando com a mão leve, para que a gente consiga ter um acabamento melhor do início ao fim do olho. A partir daqui, a gente vai observando a intensidade de como é que ficou e vai concluindo, passando também até o fim dos cílios. Ó, a gente conseguiu passar e trazer esse tom de marrom para essa região. Eu gosto de dar essa finalizada aqui entre a parte superior e a inferior dos olhos, para que ele fique mais levantado. Da mesma forma, a gente vai fazer no outro olho, tá? Vou começar aqui do final para o início, com a mão leve. É importante que seja um lápis que ele consiga deslizar pelo olho. Se necessário, você dá uma esticadinha e você traz até o início do olho. Cuidado também na hora da intensidade e na hora da espessura
dessa parte, para que você não faça muito grosso e acabe chamando a atenção mais para a parte inferior do que a superior, que é onde a gente tem um brilho, que é onde a gente tem a técnica e onde a gente fez a maior parte do processo. Então a gente dá aquela finalizada no cantinho do olho. Se necessário, vocês podem fazer isso aqui, é uma dica extra, tá? Para a gente trazer um pouquinho desse delineado que a gente está fazendo na parte inferior para a parte superior também. De forma bem levezinha. A maquiagem, gente, são detalhes, tá? Então a gente vai conseguir observar que ficou um tom de marrom mais intenso por causa dessa parte que eu passei aqui em cima. Ó, você consegue observar uma leve diferença de um olho para o outro, porque eu passei bem pouco marrom aqui em cima. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Cuidado também com a espessura nesse momento. A gente vai ver algumas formas de finalizar esse olho. Ó, conseguimos passar, né? Finalizamos esse olho tanto com um tom de marrom quanto com um pigmento mais acobreado e o marrom embaixo, porque eu acredito, né, eu tô dando essa dica para vocês, de que se a gente passar de repente um lápis preto, talvez ele não orne tanto com a técnica que a gente fez, quanto com o marrom, né? O marrom ele é mais aproximado do tom de sombra que a gente usou, então é uma cor ideal para a gente utilizar. Eu recomendo que vocês utilizem o marrom ao invés do preto. O preto talvez fique muito grosseiro. E a partir daí, você finaliza a sua técnica de olhos e você tem algumas opções para finalizar. Você pode colocar um glitter maior para dar mais intensidade para esse olho. Você pode colocar também apenas o rímel para que a gente intensifique esse olhar, né, e defina os cílios. Você pode também colocar cílios postiços, que vai muito bem com essa técnica, porque a gente tem um amplo olhar, um amplo ponto de luz nessa região do olho, até mesmo porque essa técnica ela valoriza bastante o olhar, principalmente para quem tem aquele olho maior, para quem tem aquele olho grande, porque a gente consegue igualar a estrutura desse olho utilizando algo de um tom sol ou de uma cor só. E a partir daí você pode adicionar a finalização conforme você desejar, conforme o seu olho combinar também. De repente até mesmo fazer um delineado. E aí o delineado você consegue fazer um gatinho num tom preto ou até mesmo num tom marrom, um delineado que não seja gatinho, que seja mais reto. Isso você vai conseguir adequar e dar o seu toque, principalmente se você está fazendo em você mesma, né, se é uma automaquiagem, você consegue entender qual é a melhor técnica que combina com o seu olho. Espero que vocês tenham gostado, tenham pego todas as dicas que eu passei para vocês e na próxima aula a gente vai ver uma finalização bem bacana para a gente fazer nesse olho.